Jesus, assim que ele começou o ministério dele, abaixa para a igreja. Assim que ele começou o ministério dele, o texto fala assim, que ele entrou na sinagoga, deram para ele a escritura, e a escritura dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele leu esse texto, fechou o texto, enrolou o rolo, olhou para o povo e disse: hoje se cumpriu o que estava escrito nesse texto. Hoje se cumpriu. Lá naquele dia, Lucas 4, Mateus 4, é que nós somos informados desta revelação. Hoje se cumpriu. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Além dele nascer no Espírito Santo, que é um símbolo da nossa conversão, ele nasceu, o Espírito Santo veio sobre Maria, por isso ela engravidou. O Espírito Santo veio sobre Maria, entrou nela, então ela engravidou. Aí o anjo disse: o ente que vai nascer de você é o Filho de Deus. Ele nasceu no Espírito, desde o começo, mas teve um dia, olha só, presta atenção, porque é o nosso tema de sexta-feira, é Espírito Santo, no livro de Atos. Houve um dia que isso tornou-se público. Houve um dia que isso ficou público. Ele foi batizado no Rio Jordão. Quando saiu, uma pomba pousou sobre ele, uma voz do céu apareceu. Isso foi a parte pública. Depois ele entrou na sinagoga. Ele foi para o deserto, depois foi para a sinagoga, e lá ele leu o texto. Ele disse: se cumpriu. É tudo apontamento para nós. Nós nascemos no Espírito, depois seremos cheios do Espírito. No caso, nós já fomos cheios do Espírito. Apenas nós precisamos praticar isso. Nascemos, porque ninguém se converte senão pelo Espírito. Ninguém se torna filho de Deus senão pelo Espírito Santo. E é uma operação que você sabe que aconteceu. Não é porque você, irmã, é boazinha, legalzinha, que você é filho de Deus. Não, você não é. Se é só por causa disso que você acha que é filho de Deus, você não é. Quando o Espírito Santo vem morar na gente, a gente sabe. Não há dúvida. A gente sabe. Explica? Não explica. A gente sabe. A gente sabe. É algo espiritual. Não é uma consciência psicológica. A gente sabe. Então isso que aconteceu com Jesus é um apontamento para nós de como se dá a nossa conversão. Hoje se cumpriu essa palavra. Ele nasceu no Espírito, foi batizado no Espírito, depois foi cheio do Espírito. E aí que está a grande questão. Tem uma palavra que Jesus sempre falou, talvez você nunca tenha pensado nela, eu vou te dizer agora. Quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, como é possível ser um? Como é possível duas pessoas ser um? Quando o que há em uma houver na outra. E isso Jesus explica em João 17. Eu e o Pai somos um. Aí ele fala que nós também deveríamos ser um. Ó, é uma pena que nem todo mundo está sendo, porque cada um puxa a sardinha para o seu prato, o seu egoísmo, a sua visão, a sua interpretação, o seu modo de pensar, a sua rebeldia. O homem não entende como ele é rebelde. O homem não entende. Se o homem conseguisse, qualquer homem, eu e vocês, qualquer homem, se o homem entendesse o quanto ele é rebelde, ele nunca deixaria de se ajoelhar. Nunca deixaria de se ajoelhar. Então, o que o Espírito faz com a gente, irmão? Entre muitas coisas, né? Faz com que eu e Deus sejamos um. Faz com que Deus seja um conosco e nós um com Deus. É isso que o Espírito faz. Jesus disse isso: eu e o Pai somos um. E nós queremos que vocês sejam um com a gente. Como nós somos um, queremos que vocês sejam um. É o Espírito Santo que faz isso.
O Espírito Santo faz com que a gente experimente as grandezas celestiais. O Espírito Santo faz com que nós provemos os dons celestiais. Mas tem gente que não entende. E que fica brigando nessa terra, fica brigando nesse mundo, não compreender. A vida cristã é muito mais do que vida metodista. A vida cristã é muito mais do que vida de igreja. A vida cristã é vida espiritual. Nós temos todo o poder, porque o nosso rei tem todo o poder. E o que você faz com todo esse poder? Gasta com esse mundo, com a sua carne, com o seu egoísmo. O Espírito Santo está gemendo em nós, para fazer a obra de Deus. E nós insistimos em cruzar os braços, ou insistimos em viver na carne, insistimos nos nossos caprichos e vaidades. E o Espírito Santo está gemendo, para ver se produz em nós alguma coisa. E aí nós chegamos no Atos capítulo 19. Nós chegamos em Atos 19 e estamos aqui. Eu disse para vocês que a palavra-chave de Atos é o Espírito Santo. Atos é a história da igreja cheia do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, o livro bíblico, é a história da igreja cheia do Espírito Santo. Portanto, é a sua história, irmão. Mas você não entende isso. Você prefere brigar pelo seu trabalho. Você prefere brigar pela sua escola. Você prefere brigar pelos seus pais, pela sua família. E Jesus não reconhece isso. Ele selou você com o Espírito Santo, encheu você do Espírito Santo. E nós insistimos nas nossas vaidades, nos nossos caprichos, na nossa vidinha. Vocês mais novos, será que é preciso que vocês vivam ainda 10 anos? Você já parou para pensar como é que vai estar a sua vida cristã daqui a 10 anos? Se você não edificar a partir de já, como é que vai ser as suas vaidades daqui a 10 anos? Ou daqui a 20 anos? Porque você não vai morrer daqui a 10 anos. O que você está fazendo hoje é uma construção espiritual. Essas briguinhas de empresa, de profissões, de educação, de ensino, de formação, de informação, essas discussões de faculdades, que eu não sou contra. A questão é quem te corrompe e quem te enche, quem te enferruja e quem te nutre, quem te corrompe e quem te inverniza, quem te lustra. Você precisa começar a ensujar. Não é daqui a um tempo. Ou será que você acha que você sempre vai ter aí 30, 20, será 15? Atos dos Apóstolos, a nossa história. Não é a história das igrejas que tem por aí. É a história da igreja de Jesus, cheia do Espírito Santo. Aí nós chegamos em Atos 19. Ano 54, 55 depois de Cristo. É o ano que nós temos aqui. Já faz 2 décadas que Paulo se converteu. Já faz mais de 2 décadas que o Espírito caiu lá sobre eles. Ano 55 aproximadamente, da era cristã. E Paulo está na sua terceira viagem missionária. Paulo cresceu bastante. Ele evoluiu bastante na vida espiritual. Terceira viagem missionária, anos 54, 55 da era cristã. Ou seja, faz muito tempo, né? E o texto fala assim: aconteceu que estando Paulo em Corinto, estando Paulo numa cidade chamada Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou para os discípulos que estavam ali em Éfeso: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam para o apóstolo Paulo: nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Nós nem sabemos. Talvez você seja assim. Você ouça a terminologia Espírito Santo. Talvez você pense em Espírito Santo como aquela fé do divino Espírito Santo. Tem nada disso aqui não, meu irmão. Talvez você, quando pensa em Espírito Santo, pense no divino Espírito Santo, naquelas festinhas que os romanistas fazem. Não é nada disso, irmão. O Espírito Santo é o próprio Deus aqui conosco, em nós. Espírito Santo é o próprio Deus.
é uma pessoa da Trindade morando em você. Por isso que é para você pegar fogo mesmo. Eu estou cheio desses cristãos educados. Eu estou cheio desses cristãos tudo comportadinhos. Cristão cheio do Espírito Santo não é comportadinho. Cristão cheio do Espírito Santo, meu irmão, é uma tocha pegando fogo. Cristão cheio do Espírito Santo não tem medo de nada. Não tem medo de nada. Se abrir a porta para ele pregar, ele prega. Se não abrir, ele prega assim mesmo. Eles nem sabiam que tinha o Espírito Santo nesse tempo aqui, nessa hora aqui. Quando Paulo voltou para Efésios. Paulo passou por Efésios uma vez, e agora voltou e achou ali alguns discípulos e perguntou: vocês receberam o Espírito? Nós nem sabemos que tem o Espírito Santo. Então perguntou Paulo: ué, em que vocês foram batizados? Responderam: no batismo de João. O que é o batismo de João? É aquele que anunciou a vinda de Jesus. Ele foi batizado naquele que veio. Tá certo? Tá certo. Só que o primeiro degrau, diga primeiro degrau. Diga primeiro degrau. Tá certo, eles foram batizados no batismo de João. O que é o batismo de João? Olha, arrependa-se dos seus pecados, arrependa porque está vindo um aí, o reino está próximo, o reino está... E marca essa palavra que eu vou falar isso em Apocalipse, viu? Na quarta-feira. O reino está próximo, o reino está próximo, o reino está próximo. E depois Jesus falou assim: o reino está entre vós. Guarda essa informação para mais tarde lá no Apocalipse, viu? É muito importante lá, o reino está próximo e o reino está aqui. Então parece que um reino chegou, mas está bom. Nós nem sabemos que existe. E no que vocês foram batizados? No batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Tá bom, tá certinho. Só que é o primeiro degrau, diga primeiro degrau. Será que você estaria no primeiro degrau? Qual é o problema, pastor, de eu estar no primeiro degrau? Você não tem vitória. Está sempre caindo. Está sempre murcho. Está sempre reclamando. Está sempre picuinha. Como é que você sabe que eu estou no primeiro degrau? Está sempre caindo. Sempre murcho. Sempre desanimado. Sempre frustrado. Sempre pedindo oração para alguém. Essa é a pessoa que está convertida apenas no arrependimento. Tá certo, tudo bem. A questão é que você vai ser um fracote. Vai ser uma pessoa acomodada. Pessoa que senta, canta, até chora muito. Primeiro degrau, irmão. Tem mais. Hoje você é chamado para ser um embaixador. Ó, um embaixador. O que é um embaixador? Aquele que representa um país, uma nação. Você é embaixador de Cristo na terra. Você representa Cristo na terra. Amém? Eu posso ouvir um amém mais forte ou não? Você é embaixador, meu irmão. Você representa o próprio reino de Deus. Onde você chega, chega o reino. Aonde você pisa, pisa o reino. Então talvez você só conheça o batismo de João. Pastor, mas vem cá, e eu conheço pessoas que é cheio do Espírito Santo, ou que foram cheias e estão caídas, também conheço. Ai desses. Isso aí é para ter dó, meu irmão, mas muita dó mesmo. Porque os que estão no batismo de João, tá bom, são fraquinhos, não tem vitória, mas sempre tem chance, né? Mas aqueles que já foram iluminados, que já conheceram as profundezas de Deus, ah, meu Deus, eu tenho que dar pirueta aqui em cima para esse cara, para me aceitar. Eu tenho que dar pirueta, gritar e urrar aqui em cima. O cara já conheceu, como é que eu vou ganhar esse cara agora? Esse cara, o Espírito entristeceu dentro dele. Porque existe outra palavra bíblica, que o Espírito Santo pode ser entristecido em nós, aniquilado em nós. O Espírito Santo pode ser aniquilado em nós, pode ser calado em nós, entristecido em nós. Ele pode ser. Quantos estão me ouvindo? Isso é coisa séria. Então nós temos aqui 3 tipos de pessoas. Aqueles que estão no batismo de João, não conhecem o Espírito Santo, tá bom, tá fraquinho, mas tem chance para esse cara. Tem chance, assim, muita chance. Aí pula do meio, vamos pro final. Aí tem um do final aí que já foi muito cheio,
que já conheceu muito o Espírito Santo, já provou muita coisa, que já fluiu muito, mas a carnalidade, o mundanismo entrou no coração dele, ele foi se rendendo, deixando de orar em línguas, deixando de buscar o Senhor, deixar de se consagrar, ele foi se esfriando, esse está lascado. Não é que é impossível não, mas meu irmão, você sempre vai precisar de uma dosagem maior. Por isso não caia nesse perigo, meu irmão. Não caia. Cuidado, querido. Por isso sim, pratique ser cheio do Espírito Santo, orando em línguas, profetizando, louvando, cantando, chorando, gemendo, consagrando, jejuando. Pratique o tempo todo. Quando eu falo que eu oro muito em línguas, mais do que quase todo mundo aqui, é porque eu pratico isso. É para ser praticado. Pastor, mas assim, a minha oração em línguas já é repetitiva, porque você foi se tornando carnal. Acha que nunca passou pela minha cabeça que a minha oração em línguas é repetitiva? Eu não estou nem aí, meu irmão. Eu não quero nem saber. Eu vou orando em línguas. É uma capacidade que Deus me deu. Eu vou orando em línguas. Eu vou buscando o Senhor. Eu vou pisando na carne. E eu vou pisando no mundo. E não é que o mundo não me atrai ou que a carne não me atrai. E aí tem um povo que está cheio do Espírito Santo. Desde o dia que foi cheio, continua cheio. Não importa se é pela mente, se é pelo coração, se é pela força, se é pela sensibilidade. Não estou nem aí. Eu quero é ser cheio de Deus. E eu tenho certeza que a grande maioria aqui estão assim. Mas cuidado, meu irmão. Cuidado. Não brinque com o Espírito Santo, ele é muito sensível. O Espírito Santo é muito sensível. Não brinca com ele. Porque quando o cristão cheio do Espírito Santo, quando ele perde a graça, quando ele perde a sensibilidade, é complicado. Então existem esses batismos. Existem esses batismos. Aí continua. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. O poder era de Paulo, gente? Não. Tanto é que isso aqui não apareceu nas outras viagens assim. Apareceu na segunda viagem? Na primeira viagem não apareceu. Na primeira viagem Paulo expulsou muitos demônios. Muitos demônios. E na casa de Lídia, não fala de pessoas, ele pôs as mãos assim na hora, passa assim não. Fala que eles oraram. Quando pregava. Então o poder não é de Paulo. O Paulo é o enviado, assim como você. Você acha que Paulo é maior que você? Não é. É que você não crê como Paulo crê. Você não depende como Paulo dependeu. Paulo impondo as mãos sobre eles, veio o Espírito Santo, os encheu, tanto oravam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Diga 12 homens. Amém, irmão? Uns 12 homens. Bom, aí o texto continua. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, um lugar como esse aqui, um lugar de encontro, de reunião, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Olha que na terceira viagem missionária, o tema de Paulo mudou também. O tema está evoluído, está mais amplo. Antes o tema dele era ressurreição. Ele provava que Cristo tinha ressurreto. Aqui o tema ampliou, é mais completo. Dentro do reino cabe o tema ressurreição. Dentro do reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, visto que alguns deles estavam empedernidos, quer dizer isso, duros, empedrados, endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então Paulo começou a pregar ali, começou a ver que havia descrença. Ele pregava e o povo desfazia, eram duros, ficava mais querendo complicar as coisas. Sabe assim, aquelas perguntas sem pé e sem cabeça? Quem fez Deus? Quem criou Deus? Como é que fez o mundo? Não sei quem veio da onde? Aquelas perguntas que não levam a lugar nenhum, para colocar o pregador em maus lençóis, em saia justa.
Aquelas perguntas bobas, assim de criança. Ô mãe, quem fez Deus? Pessoas descrentes, pessoas sem temor, irreverentes, duras. Então Paulo se apartou deles. Ali próximo da sinagoga, bem perto, vizinho da sinagoga, vizinho daquela casa de reunião, tinha uma escola, a escola de Tirano. O que Paulo fez? Começou a pregar lá. Para quem? Para os gentios. Olha só. Começou a discorrer diariamente na escola de um cara chamado Tirano. 19:10. Estou no capítulo 19, versículo 10. Durou isso por espaço de... Quem tem aí o celular ligado aí? Por espaço de 2 anos. Dá para você, irmão? Você prega 3 meses numa casa, quer desistir? 2 anos. Quando tiver coração para ouvir, estou falando. Tem coração para ouvir? Estou pregando. Quer ouvir? Quer? Estou pregando. 2 anos. Dando o ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ó, todos os moradores da Ásia, dando o ensejo, a oportunidade, a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, entenda, ouvisse o Espírito Santo. Amém, meu irmão? Amém, irmão? Tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? Milagres extraordinários. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus, pelas mãos do Paulo. E Paulo deixava isso bem claro. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Bom, façamos um ponto aqui. Façamos uma pausa aqui, presta atenção. Então Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Veja a evolução do ministério de Paulo, meu irmão. Isso aqui não aconteceu da noite para o dia. E outra coisa muito importante, Paulo não usava isso para atrair pessoas. O que Paulo usava para atrair pessoas? Diga, a palavra de Deus. Não foi isso que nós vimos aqui? No versículo de número 10? Durou isso por espaço de 2 anos, dando um ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Aí sim, os ouvintes, os que estavam ali, verso 12, a ponto de os ouvintes, os curados, os libertos, levarem aos enfermos. Não levavam os enfermos lá, levavam as vestes de Paulo aos enfermos, os lenços de Paulo aos enfermos, diante das quais as enfermidades fugiam e os espíritos se retiravam. Então, primeira coisa, na primeira viagem missionária do Paulo, não tem isso. Para ficar bem claro que não é a pessoa, porque o homem Paulo aqui não é o mesmo. Hein, gente? Esse Paulo aqui é o mesmo do capítulo 13? É o mesmo do capítulo 16? É o mesmo. Como é que lá não aparece isso? Porque é Deus que está fazendo, é Deus sabe como, a hora de fazer, por que fazer. É Deus que faz. Amém, meu irmão? Por que eu tenho que falar isso, meu irmão? Por causa do comércio sagrado. Por causa da comercialização do sagrado. Comercialização do sagrado, que é comum nos nossos dias. As pessoas comercializam o sagrado. Eles compram centenas de milhares de copos de água. Eles compram centenas de milhares de lenços. Eles compram centenas de milhares de velas para comercializar. Para dizer assim, Deus está nesse negócio aqui, ó. Deus está nesse copo. Deus não está, meu irmão. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus fazia. A ponto de as pessoas se apropriarem das coisas de Paulo e levarem aos enfermos. Agora, vamos pensar comigo. Será que Paulo tinha 1000 lenços?
Hein, meu irmão? Não tinham. É muito importante que a gente deixe. Sabe por que essas igrejas idolátricas crescem? Presta atenção aqui. Sabe por que essas igrejas satânicas crescem? Que é satânica. Você não sabe, mas é. Porque um dos sinais do anticristo vai ser fazer milagre. Marca na sua cabeça. Uma das marcas do anticristo vai ser fazer sinais e prodígios. Quem está acostumado a sinais e prodígios seguirão o anticristo. Mas sabe por que essas coisas idolátricas crescem? Porque nós cruzamos os braços. Porque nós não fazemos o que tem que ser feito. Porque se você entrasse nas casas e você pregasse o evangelho, e você orasse pelos enfermos, e você expulsasse os demônios, esses lugares não cresceriam tanto. Está me ouvindo, irmão? Isso aqui é muito, porque isso aqui é um dos textos que eles usam. Esse é esse e um outro do Pedro que eles usam. E toda a questão aqui, meu irmão, é o Espírito Santo. O que aparece aqui é só uma pessoa, o Espírito Santo. É isso que está aparecendo aqui. Quando Paulo, em Coríntios, quando Paulo vai defender o seu apostolado, quando Paulo vai falar de quem ele é, ele nunca fala, eu curei a muitos, eu libertei a muitos. Não, ele não fala isso. Quando Paulo vai defender o seu apostolado, ele fala o seguinte: eu fui perseguido pela palavra, eu fui chicoteado 40 menos uma vezes, 40 vezes eu fui chicoteado. É assim que ele apresenta as credenciais dele. Eu passei frio, eu passei fome, eu não tinha roupa para vestir, eu não tinha comida para comer, eu fui surrado, fui perseguido por feras. Essas são as credenciais de Paulo. Não é lenço e nem água, e nem quantas pessoas ele curou. Procure na Bíblia e veja Paulo falando de quantas pessoas ele curou. Pelo contrário, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele louva a Deus por uma coisa estranha. Ele fala assim: glória a Deus, porque ninguém de vocês batizei. Hoje em dia, como é que é? Me glorifique, eu batizei 1000. Olha como a igreja está cheia. Olha, tem 1000 pessoas aqui, 2000, 25.000 pessoas aqui. Paulo não. Paulo fala assim: eu louvo a Deus que eu não batizei nenhum de vocês, senão os da casa de Cloé. Isso é Coríntios, no capítulo 3. Você vai ver isso. Eu louvo a Deus que eu não batizei nenhum de vocês. Hoje em dia não. Eu batizei 24.000. Para que nós acordemos. É o Espírito Santo que está fazendo a obra. Sem comercializar nada. Não tem comércio. Não há comércio. Amém, irmãos? E provando ainda mais ainda. Ainda mais. Verso 13 diz assim, do capítulo 19, fala assim: e alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Apareceram uns homenzinhos lá, querendo curar e expulsar demônios, em nome do Jesus que o Paulo pregava. Sai demônio em nome do Jesus que Paulo prega. Verso 14: os que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Aqui vale um comentário. Os homens que fizeram isso eram 7, filho de um judeu sumo sacerdote. Presta atenção. O que quer dizer isso aqui? Eram religiosos, sabia a dinâmica da adoração, eles poderiam subir aqui e dirigir o culto, sabe o jeito. Olha para cá, presta atenção. Saber fazer um culto não quer dizer que você é ungido de Deus. Saber ministrar, liderar alguma coisa não quer dizer nada. Eles sabiam assim manipular o sagrado, usar o grupo, dirigir um culto, abrir um culto, fechar um culto, eles sabiam porque eles eram filhos de sumo
sacerdote, filho de sumo sacerdote, só poderia ser o quê? Levita. Todo levita era religioso. Todo levita era religioso. Tinha o embasamento. Um levita sabia mais do que você aqui hoje sabe, muito mais. Então eles sabiam a manipulação, sabia assim, o ajuste, sabia o movimento. Eles poderiam subir aqui e ministrar um louvor e falar assim: levanta a mão, abaixa a mão, levanta sua voz, abaixa sua voz, dá um grito de júbilo, e vai. Eles conseguiriam fazer isso tudinho, igual alguns cantores gospel faz por aí, né? Sabe mexer com seus sentimentos. Eles sabiam. E quem fazia isso era os 7 filhos de um cara chamado Seva. Mas olha o que aconteceu. Preparado? Acaba agora. Mas o espírito maligno lhes respondeu. O espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Por que que o Espírito disse isso, meu irmão? Porque ele conhecia o poder, o Espírito que estava em Paulo. É sempre o Espírito Santo que vai na frente, meu irmão. Quando a gente expulsa um demônio, quando a gente ministra uma cura, é o Espírito Santo que está operando, meu irmão. Não acabou não. E o possesso do espírito maligno saltou sobre os 7, subjugando a todos, colocou todos por terra, o demônio, de tal modo que prevaleceu contra os 7, e desnudos, o espírito maligno deixou eles pelados, tirou a roupa dele, olha que vergonha, e feriu os 7, e fugiram da casa do demoniado. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeu como gregos, todos os habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aleluia. O que esse texto nos informa? Isso que nos ensina, meu irmão. Quem ia aonde as vestes do Paulo ia era o Espírito Santo. Tem nada a ver com a veste, sim o Espírito Santo. O Espírito que estava em Paulo fazia a obra. E agora outras pessoas, achando que isso aqui era apenas um esqueminha, quis fazer o mesmo, se lascou, porque não tinha o mesmo Espírito. Não tinha o mesmo Espírito. Jesus, quando curou o filho do oficial, lá no capítulo 2 de São João, quando ele curou o filho do oficial, ele mandou alguma peça de roupa dele? Não. Mandou algum lenço dele? O que ele mandou, gente? Uma palavra. O que eu entendo aqui? Que esses homens que saíam dali para colocar os lenços do Paulo sobre o enfermo, levavam uma palavra. Jesus disse: vá, o teu filho, o teu empregado está curado. E o homem conferiu que a hora que Jesus disse foi a hora que o funcionário dele foi curado. Ou seja, uma palavra, a espada do Espírito. Amém, meu irmão? Sejamos cheios do Espírito Santo, meu irmão. Busca o Espírito Santo, meu irmão. Respeita a palavra de Deus. Não sai nem um tantinho para a esquerda e nem para a direita. Fique na palavra. Não é brincadeira não, irmão. Não é brincadeira. Eu não estou há tanto tempo ministrando isso aqui porque sou palhaço, não, irmão. É porque eu sei em quem tenho crido. E sei para que Jesus chamou a gente. Ele te chamou, meu irmão. Busca o Espírito Santo, para de brincadeira. Seja cheio do Espírito Santo. Flua no Espírito Santo. O demônio saltou para cima deles, despiu eles, feriu eles, e eles correram, fugiram e foram envergonhados. E essa fama negativa correu para todo mundo. Ó, para de usar o nome do Senhor em vão, hein? Seja cheio do Espírito Santo. Vamos ficar de pé agora em nome de Jesus.